A paz do Senhor Jesus! Bem-vindo ao Foco na Lição. Este vídeo é sobre a lição 8 do segundo trimestre de 2018 da revista Betel Dominical, Os Propósitos de Deus nos Milagres. E eu tenho a honra de mais uma vez receber aqui nos estúdios do Foco na Lição o comentarista da revista, o pastor Marcos Santana da Silva, que ao nosso convite fará a exposição da lição. O pastor Marcos Santana também preparou com muito carinho o PDF com o plano auxiliar desta aula. O link para download ficará disponível na legenda deste vídeo aqui no YouTube. Pastor Marcos, hoje o foco na lição é com o Senhor. A paz do Senhor. Nós estaremos, a partir de agora, refletindo, pensando sobre a lição de número 8 da nossa revista Betel Dominical, cujo título é Os Propósitos de Deus nos Milagres. É importante termos em mente o tema central da revista deste segundo trimestre, o aperfeiçoamento cristão, propósito de Deus para os discípulos de Cristo. Isso vai nos ajudar a desfrutar mais ainda dos estudos de cada lição. O objetivo geral da lição da revista Betel Dominical nesse trimestre é motivar, proporcionar oportunidade para uma reflexão bíblica de cada aluno da EBD, buscando crescimento e aperfeiçoamento para uma ativa participação na edificação da igreja, para a glória de Deus. Os objetivos específicos desta lição de número 8, que fala dos propósitos de Deus nos milagres, é lembrar a cada um que Deus operou e continua operando milagres. É mostrar a relação entre milagres e sinais e enfatizar que os milagres não substituem a palavra de Deus. Uma razão para estarmos meditando nesse tema é porque vivemos numa época em que muitos dão uma ênfase, talvez até de forma exagerada, à questão de milagres, operação de maravilhas, sendo que, ao enfatizar isto, resumem apenas ao momento em que ocorre o fenômeno, se esquecendo de que a ação de Deus na vida das pessoas sempre tem um propósito, um objetivo. Por isso é importante aproveitarmos nesse domingo para lembrarmos e enfatizarmos a importância da reflexão. Evidentemente que nós não vamos encontrar na Bíblia apenas um único propósito. São vários os efeitos, resultados e propósitos na realização de milagres na Bíblia. A verdade é, sempre há propósitos nos milagres. Alguém disse uma coisa muito interessante: os atos salvíficos de Deus apontam para uma salvação mais abrangente no futuro. Portanto, não fica resumido apenas ao momento em que está ocorrendo o milagre. O primeiro tópico da nossa lição vai falar sobre Deus, o operador de milagres. É importante termos em mente, à medida que vamos pensando e refletindo sobre os milagres, termos em mente a razão da nossa existência. Somos obra
das mãos de Deus. É importante termos em mente o propósito divino ao nos criar. Não nos esqueçamos de que fomos feitos por Deus para vivermos em comunhão com Deus e para a glória de Deus. E é importante termos em mente o plano divino de redenção. Portanto, pensando nesses aspectos, nós vamos desfrutar melhor dessa reflexão sobre os propósitos de Deus nos milagres. Nós vamos ver que vai além daquele benefício do momento, vai além daquele fenômeno no momento. Deus tem propósitos que vão além, alcançam a eternidade. Nós vamos encontrar no Antigo Testamento diversas obras de Deus em favor do seu povo. Sinais, maravilhas. A Bíblia registra que Deus operou sinais e maravilhas no Egito. Evidentemente que estes sinais, essas maravilhas, não se restringem apenas a um benefício direto na vida do seu povo. Pode ser ações maravilhosas de Deus, demonstrando também o seu juízo. Enfim, são vários os propósitos. Deus, às vezes, estava autenticando a chamada de alguém, às vezes autenticando a revelação, muitas das vezes levando o povo a declarar só o Senhor é Deus, como aconteceu no Monte Carmelo. Enfim, são vários os propósitos. No ministério terreno de Jesus Cristo, Jesus curou, Jesus ressuscitou, Jesus acalmou o mar, andou por cima do mar. Os atos miraculosos de Cristo levou o povo, muitas das vezes, a glorificar a Deus, a atentar para o seu ensino e também reconhecer o fato de que Jesus Cristo, ele é o Messias prometido, Filho de Deus. São vários os efeitos e resultados. Nesse tópico 1, também é interessante lembrar que após a passagem de Jesus para o céu, após a sua assunção, a ascensão, nós vemos que os milagres continuaram ocorrendo por intermédio dos apóstolos, por intermédio da igreja. Nós vemos que um texto na palavra de Deus que diz que Deus cooperava com os apóstolos por intermédio dos sinais, confirmando a palavra que eles anunciavam. Quantas vezes os apóstolos tiveram uma multidão ao seu redor após a realização de um milagre e a partir dali a multidão teve a oportunidade de ouvir a pregação do Evangelho. E ao longo da história da igreja, nós temos conhecimento, registros históricos, no dia a dia de uma igreja local, diversos atos maravilhosos da parte de Deus. Mas também é importante aproveitarmos esse momento e pensarmos no que a palavra de Deus pode nos ajudar a perceber, a discernir uma outra questão. São muitos discípulos de Cristo que às vezes ficam confusos com curas e milagres que são divulgados e são atribuídos a pessoas que já morreram ou até mesmo aquilo que muitos chamam de um espírito de luz que operou aquele milagre. Isso não deve nos trazer confusão, não deve nos trazer inquietação. Por isso a importância de refletirmos nesse tema à luz da Palavra de Deus. Sempre lembre disso. A Palavra de Deus é nossa lâmpada, é nossa luz. E o Espírito Santo, diz a Bíblia, ele nos guia em toda a verdade. Por que não há motivos para ficarmos confusos quanto a essas curas e milagres que são atribuídos a pessoas que já morreram ou a espíritos de luz? Porque a palavra de Deus revela vários casos
de prodígios, de sinais que foram operados. Êxodo, capítulo 7, versículo 11, quando Moisés e Arão, obedecendo a palavra de Deus para eles, se apresentaram a Faraó e aquela vara que estava na mão de Moisés se tornou em uma serpente. A Bíblia diz que Faraó chamou seus encantadores e os magos do Egito e eles fizeram o mesmo. A segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 e 10, registra o homem do pecado, o aparecimento do iníquo, o filho da perdição. E lá diz que ele virá com poder e sinais e prodígios de mentira. Apocalipse, capítulo 13, versículos 3, 4 e de 12 a 15, vai falar sobre a chaga mortal da besta que foi curada. Vai falar de grandes sinais. Vai falar até de fogo que faz descer do céu à terra. O próprio Jesus Cristo, quando estava no seu sermão escatológico, está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 22, o próprio Cristo disse: falsos cristos surgirão, falsos profetas, e eles realizarão sinais e prodígios para enganar. O fato de muitas das vezes nós encontrarmos na Bíblia as mesmas palavras usadas em relação a Deus, em relação ao inimigo, por exemplo, sinais, prodígios e outros termos, não significa que o inimigo tem o mesmo poder do que Deus. É nítido e claro na palavra de Deus que o inimigo não é um ser eterno e ele tem poder limitado e finito. Volto a afirmar a importância de pensarmos, refletirmos sobre milagres, sobre maravilhas, à luz da palavra de Deus. Segundo tópico da nossa lição vai tratar da relação entre milagres e sinais. É importante percebermos nos milagres, nos prodígios e nas maravilhas do Senhor sinais de Deus para nós. Evidentemente que não significa que nós vamos identificar de imediato, perceber, discernir esses propósitos, esses sinais. Alguém poderia dizer: pastor, quem tem fome tem pressa. Sim, é natural que uma pessoa, na hora que está em grande sofrimento e clama a Deus e busca a Deus, e Deus faz uma obra maravilhosa na vida dessa pessoa, é natural que naquele momento aquela pessoa ela vai glorificar a Deus, vai agradecer a Deus, ela vai bendizer ao Senhor, ela vai ficar feliz e alegre. Contudo, nós, como discípulos de Cristo, não podemos reduzir apenas ao momento que fomos socorridos aquela ação de Deus na nossa vida, reduzir o significado da ação de Deus na nossa vida apenas ao suprimento de uma necessidade específica, apenas ao livramento que Deus realizou em nosso favor. Como discípulos de Cristo, nós precisamos e devemos refletir e buscar conhecer os propósitos de Deus na nossa vida. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é uma reflexão guiada somente pela nossa mente humana limitada. Não, uma reflexão guiada, estimulada pela Palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Vide o nosso texto áureo, que está em João, capítulo 6, versículo 26. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Notem que Jesus estava chamando a atenção do povo, porque o povo não tinha percebido no milagre, na multiplicação dos pães e peixes, os sinais de Deus. É interessante que no dicionário da língua portuguesa, a palavra sinal tem 3 expressões bastante significativas: advertência, conhecimento e aceno. Portanto, nós sermos beneficiados por um milagre ou sermos usados por Deus para a realização do milagre, exige de nós, nos chama, nos convoca a pensarmos. Deus pode estar nos advertindo, Deus pode estar nos proporcionando oportunidade de crescermos no conhecimento dele, e Deus pode estar nos acenando, nos sinalizando, nos chamando ao arrependimento, revelando-nos o seu amor, o seu cuidado, nos acenando para a necessidade da conversão. É muito importante atentarmos para isso. O fato de alguém ser beneficiado por um milagre não significa que Deus está aprovando a sua conduta de vida. E o fato de alguém ser usado por Deus na realização de um milagre não significa que a sua vida está sendo aprovada por Deus. 2 textos da Palavra de Deus que nos ajudam a entender isso. É Mateus capítulo 7, versículos 21, 22 e 23. Quando muitos vão chegar naquele dia e dizer: em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilhas. E vão ouvir: eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 11, versículos 20 a 24. Jesus vai dizer assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. Quantos prodígios, quantos milagres, quantas maravilhas foram operados no meio de vós, mas não vos arrependestes. Note que os moradores daquela cidade não perceberam nos prodígios que Jesus realizou ali o aceno de Deus, a advertência de Deus, o chamado de Deus para o arrependimento. Precisamos conhecer não somente os milagres, mas também os caminhos do Senhor. Salmo 103, verso 7. Epístola aos Hebreus, capítulo 3, versículos 9 e 10. Não apenas os milagres, mas os caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor é a vontade do Senhor, é o plano do Senhor. E por último, a lição vai tratar dos milagres e a palavra de Deus. João capítulo 2, versículos 23 a 25, há um texto muito interessante, que diz que muitos, quando viram os milagres que Jesus operava, creram nele. Mas a Bíblia diz que Jesus não confiava neles. Não basta crer, no sentido de acreditar que Jesus opera milagres. Não basta crer, no sentido de acreditar que Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Não basta crer, não basta acreditar. É preciso arrependimento. É preciso relacionamento com Deus.
é preciso comunhão com Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 13, versículos de 1 a 4, nós vamos ver Deus falando com o seu povo sobre a possibilidade de surgir no meio do povo um profeta ou sonhador e falar de um sinal ou um prodígio e suceder tal sinal e tal prodígio. E a partir daí, esse profeta ou sonhador chamar o povo para seguir a outros deuses. Deus então vai dizer para o povo: não ouvirás tal profeta e tal sonhador, não seguirás. Andar somente na presença do Senhor, temer ao Senhor e obedecer a sua palavra. Notaram? Mesmo que o sinal e prodígio ocorra, mas se não estiver de acordo com a palavra de Deus, o povo não deveria seguir. E Deuteronômio, capítulo 4, versículos 34 a 40, Deus vai lembrar ao povo dos sinais, dos milagres que Deus operou no Egito, na peregrinação no deserto, e Deus vai mostrar para que vocês saibam que só o Senhor é Deus, para que vocês ouçam ao Senhor, aprendam a viver a palavra do Senhor. Os propósitos de Deus nos milagres vão além do momento, do benefício imediato. Na vida do discípulo de Cristo, vai além, porque os propósitos de Deus, o plano de Deus na vida do discípulo de Cristo é um constante aperfeiçoamento, crescimento, até que Ele venha. Que Deus continue nos abençoando, que o Espírito Santo nos ajude nessa reflexão, que o Espírito Santo nos revele a palavra de Deus, para que possamos vencer os muitos desafios que querem nos desviar da palavra e possamos assim prosseguir nessa caminhada com a bênção de Deus, com a palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe abundantemente. Amém. Eu quero agradecer a Deus e também à editora Betel a oportunidade de poder estar retornando ao Foco na Lição, desta feita para expor a lição de número 8. Quero dizer também que existe um plano de aula desta lição que todos poderão encontrá-lo na descrição deste vídeo. Também louvo a Deus por tantas pessoas que estão participando deste projeto, aqueles que realizaram os comentários anteriormente, prepararam os planos de aula. Com certeza, isto tem sido de grande valia para todos aqueles que amam a Escola Bíblica Dominical. Quero incentivar a cada um a divulgar o Foco na Lição, a incentivar as pessoas a acessar este vídeo, porque é uma ferramenta que muito contribui para todos aqueles que estudam a lição, que ministram a lição. Que Deus continue abençoando. E não se esqueça que o Deus quer o nosso aperfeiçoamento. Deus abençoe. Pastor Marcos Santana da Silva, muito obrigado por contribuir para o crescimento de nossa gloriosa Escola Bíblica Dominical. Na próxima semana, estudaremos a lição 9 da revista Betel Dominical. É preciso buscar crescimento espiritual. Deus te abençoe, boa aula e até o próximo Foco na Lição.